Ele é jornalista, editor executivo e colunista do jornal paulista O Estado de São Paulo. Escreveu 15 livros, o mais recente, Amazônia de Euclides, Viagem de Volta a um Paraíso Perdido. E é sobre esta obra que hoje eu recebo no Ideias da Aldeia, Daniel Pisa. Daniel, é um prazer recebê-lo no programa. Prazer é meu. Bom, além dele, estão aqui também comigo o repórter fotográfico que participou dessa aventura com o Daniel, Thiago Queiroz, e o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, Arquilau de Castro Melo, que conduziu o Daniel e o Thiago nessa empreitada. É um prazer receber todos no Ideias da Aldeia. Vou logo começar esclarecendo que essa é uma conversa entre nós quatro. Não significa dizer que ao perguntar para uns, outros não possam interagir. Eu acho que o barato vai ser essa troca de ideias aqui. E vou lançar logo a primeira pergunta na roda. Como é que vocês se conheceram? Como é que gerou essa história de percorrer os caminhos do Euclides da Cunha aqui pelo Acre? Pois é, da minha parte, começou em 2002, no centenário de Os Sertões, né? Eu preparava um material lá no jornal sobre isso e relendo o material de Euclides, que é uma velha paixão minha, eu me dei conta que as pessoas falam Euclides, pensam imediatamente em Canudos, por um motivo óbvio, mas não se fala muito da obra amazônica dele, que seria interessante refazer esse percurso dele pelo Rio Purus, na viagem que ele fez em 1905, e até imaginei na época, bom, 2005 vão ser 100 anos, mas não consegui resolver essa questão, né? Achar um modo de fazer essa viagem. Um pouco mais para frente, por meio do escritor Milton Ratum, que é manauara e tudo mais, ele disse que o Arquilau era a pessoa que poderia me ajudar. Olha só. E aí eu liguei para o Arquilau e soube que ele ia fazer um dos trajetos do Projeto Cidadão, né, de documentação de ribeirinhos aqui no Acre, que seria no ano seguinte no Purus. Eu falei, perfeito, porque é o ano Euclides, né, o ano do centenário de morte de Euclides. E combinamos, né, estivemos juntos algumas vezes lá em São Paulo, em 2008, e combinamos a viagem que acabou saindo em março de 2009. A minha ideia muito era isso, quer dizer, refazer um trajeto, como o Arquilau também queria refazer, do Euclides, e fazer um paralelo com o tempo atual, quer dizer, aí vem o ângulo jornalístico da história, né, uma viagem que ninguém fez e um modo de revelar o Brasil atual, não só o Brasil que Euclides viu. Arquilau, eu sei que você é um apaixonado pela história do Euclides. Como foi receber esse telefonema do Daniel e juntar essas pontas todas? Porque na verdade eu via sonhando em realizar essa viagem. Eu tinha até conversado com algumas pessoas, mas eu não tinha força para isso, né? Eu disse, como que eu vou fazer, né? Viajar sozinho, fazer uma interpretação dessa. Eu não tinha nem tenho, né? Fôlego para fazer isso. E, enfim, um belo dia o Milton vem aqui e fala do amigo dele, do Daniel, né? Ele veio aqui apresentar um livro, lançar um livro dele, e falou da amizade que ele tinha com o Daniel e da vontade que o Daniel tinha de fazer essa viagem. Eu disse, olha, eu sou louco para fazer essa viagem também. Eu disse, então vamos botar em contato, quem sabe, ele disse, quem sabe eu até vou junto e tal, mas não deu para ele ir, infelizmente, né? Mas foi assim um negócio que casou com a atividade nossa de Projeto Cidadão, esse interesse do Daniel e interesse em particular meu também. Só que foi uma coisa muito prazerosa a nossa viagem, a viagem em si, e o produto daquilo que se imaginava. Quanto tempo para fazer saiu. Nós fizemos 9 dias no Purus, né? 9 dias, 8 para 9 dias, né? Enfim, fomos até o Curanja, que é um rio que fica, um rio já no Peru, que fica acima daquela cidade peruana de Porto Esperança, né? Fomos até com o prefeito de lá, que é um índio Caxinauá. Olha só. E esse cenário para fotógrafo, eu sei que deve despertar muito interesse, né, Thiago? Como é que você embarcou nessa viagem também? Nossa, foi muito bacana. O meu editor de fotografia lá do jornal, um dia ele veio conversar comigo no final do dia e ele falou, olha, vai ter uma viagem que eu queria fazer, mas eu não vou poder fazer essa viagem, então... O João Cavarella. Eu queria fazer, não vou poder. Eu queria fazer essa viagem, mas eu não vou poder, mas olha, você se empenha que vai ser uma viagem que vai dar bons frutos aí, vai ter um caderno grande,
além da cobertura diária, e talvez até saia um livro. E falei, nossa, eu fiquei super empolgado, né? Misérias e triunfos, somente a viva voz lhe poderei contar como fundia aquelas coisas antinômicas numa batalha obscura e trágica com o deserto. Na época, e não conhecia essa história do Euclides da Cunha, que ele tinha vindo para a Amazônia, acho que como a maioria das pessoas não sabiam, não sabem, né? E aí eu fui logo em busca de mais informações. Eu fui procurar em sebos assim o livro, essa compilação que ele de textos que ele fez, A Margem da História, e os outros textos o diário, enfim. E aí eu achei um livro assim e comecei a ler, né? Nossa, foi difícil no começo, assim, porque ele tem essa linguagem toda rebuscada. É verdade. Eu comentei com o Daniel na época, mas depois que você começa a fluir, começa a entender, assim, toda aquela linguagem mais tortuosa dele, assim, de época, começa a ficar uma coisa muito bacana, assim, de ler. A descrição geográfica de todo o rio e as pessoas, os seringueiros, assim, ler o livro já foi uma viagem. Ele é muito assim. visual, né? Ele é um escritor visual, né? Muito. Cinematográfico até. A luta é um filme já, né? Quem lê Os Sertões percebe, parece que você enxerga aquele cenário, aquela realidade, né? E, Daniel, você acreditaria, por exemplo, que o que seria o segundo livro Vingador do Euclides, que tem essa história do paraíso perdido, teria essa importância realmente? Bom, vindo de Euclides, acho que sim, porque o pouco que ele deixou, que foi reunido depois, alguns meses depois da morte dele, em 1909, num volume chamado A Margem da História, já é bastante significativo. Quer dizer, tem a denúncia da questão do trabalho dos seringueiros, tem toda uma discussão sobre a questão do leito do Rio Purus, uma discussão sobre o papel da Amazônia no futuro do Brasil. Quer dizer, ali, naquela coisa curta e modesta para os padrões euclidianos, né, já tem muita coisa. Então, imagino que fosse realmente ser um grande livro. Só que Euclides, ele era um cara intelectualmente muito honesto, né, que nem todo intelectual brasileiro é. E ele queria muito voltar à Amazônia, né? Ele se candidatou à comissão de demarcatória da fronteira com a Venezuela, ele quis ir à Madeira Mamoré, ele queria voltar à Amazônia, porque ele não se sentia ainda capaz de produzir esse livro especificamente, né, O Paraíso Perdido, sobre a Amazônia. E acabou que ele voltou de lá com tuberculose, né, fora a malária que ele teve, muito fraco, voltou, encontrou a mulher grávida do amante, depois ela engravidou de novo. Em 1909 ele foi chamá-lo para o duelo e acabou morto muito jovem, né? Então ele acabou não conseguindo fazer o que ele mesmo chamava de obra de maturidade. Ele seria muito diferente dos Sertões, porque os Sertões é uma narrativa de guerra, sobretudo, né? Quer dizer, 3/4 dos Sertões ele está contando a sequência de expedições do exército, né? E denunciando a burrice e a crueldade daquele método militar e daquela ignorância do Brasil. E isso é que dá a força ao livro, né? A narrativa. No caso da Amazônia, ele não tinha uma narrativa dramática assim, para relatar, né? Mas ele ia fazer uma coisa na linha do ensaio científico antropológico, que ele fazia extremamente bem, e certamente esse é um grande livro. O que tem já é bastante bom. Ele insistiu muito para vir com o Barão do Rio Branco, ele queria vir para cá, né? E é verdade, Arquilau, que aqui chegando no primeiro momento ele se decepcionou com o Paraíso, depois ele foi ganho pela Amazônia? Ele era um pouco isso, né? O que o Daniel falou também. Euclides era essa contradição, né? Ele começava com preconceito mesmo, né? Ele via de longe, já ia fazendo a imagem, ele foi lá para os Canudos de Conselheiro, ele já dá uma péssima imagem, dos jagunços, que eles acham, os nordestinos, seguidores da Conselheira, aqueles jagunços, ignorantes, etc. Monarquista também entrou um pouco nessa história de que queriam derrubar a República recém-instalada. Aí depois ele vira tudo avesso, né? Termina
elegendo, dizendo a frase que marcou, dizendo, olha, os nordestinos são, antes de tudo, uns fortes, né? E ele veio para a Amazônia também, chegou e disse, mas que coisa triste, monótona, né? Esses rios, essas águas, sempre a mesma coisa. A gente viaja dias e dias e dias, tudo é a mesma coisa. Monótono, horizontal. Tristeza horizontal, né? Quente. Né? Demais. Quente, esse clima, ele disse que esse clima era, enfim, não servia para a gente viver aqui. Depois ele disse, não, esse clima só para os fortes. Só para quem tem nas veias as fibras dessas palheiras amazônicas. Palmeiras amazônicas, consegue resistir a isso. Os que conseguem, os que ficam, são os fortes. Os fracos, ou eles morrem, ou eles vão embora. Enfim, mas ele é uma coisa que ele não apagava aquilo que ele começava. Não, fala até disso. Fulano, esquece o que eu disse. Não, ele não deixava assim esquecer. Ele continuava escrevendo, só que ia mudando de opinião. Isso é que é bacana também, é honesto, né? É sincero. A gente sente Euclides, quem lê Euclides se apaixona por Euclides, porque ele é muito sincero. A gente consegue ver o homem, enxergar, pulsar o coração do homem, né? Então, por isso que até hoje tem os fãs-clubes do Euclides no Brasil inteiro, os que são euclidianos, etc. Não pode ver nada de Euclides que compra, pessoas que se reúnem, porque é muito forte, ele marca profundamente o seu leitor. Uma vez me perguntaram se ele é um jornalista ou um escritor. Eu falei as duas coisas, né? Na verdade, Os Sertões é um livro de jornalismo literário, porque é uma narrativa de não ficção, né? O Euclides nunca fez ficção, mas que tem você lê como se fosse uma história de ficção, né? Com os personagens, com o clima, com aquela coisa de te criar uma expectativa a respeito do que vai acontecer em seguida. E ao mesmo tempo ele era um jornalista, um repórter, no melhor sentido do termo, que era de chegar a um lugar, mesmo com toda essa bagagem e preconceito, e se render aos fatos, e ver que ele estava errado no que ele estava dizendo, né? E mudar a ideia e tentar sustentar essa mudança de ideia. E isso é o que faz os grandes jornalistas. A Amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização distante. A partida para o Alto Purus é ainda o meu maior, o meu mais belo e arrojado ideal. O Thiago falou que, ao conversar com o editor, ele citou, poderia virar um livro. Quer dizer, vocês não sabiam ainda se isso daria ou não um livro, essa viagem? Tínhamos a ideia de publicar o livro, mas a gente não pode... Sim, não tinha claro. essa certeza... Certeza nunca tem. Que ia ter, né? Mas realmente conseguimos fazer aí... Não, a ideia eram várias coisas, né? Era um caderno especial, fizemos um documentário, programa de rádio, o blog. Ele alimentou também uma galeria de fotos no portal. Chegou a virar um programa de rádio? Fizemos 2 programas de rádio com material de áudio que eu trouxe de lá. O documentário, que depois a TV Cultura exibiu lá em São Paulo. E, por fim, o livro, que, na verdade, a ideia era até terminar o ano com o livro e acabou ficando para o começo deste ano. Agora, não vou nem perguntar para o Arquilau, porque eu sei da paixão dele por esse lugar, mas para vocês dois, como foi esse mergulho na Amazônia? Para mim, assim, o que foi mais emocionante foi a primeira parada, que era num vilarejo que talvez eu acho que tenha sido o mais pobre que nós fomos lá. Era um vilarejo até com um nome bem expressivo, assim, chamava Silêncio de Cima. Silêncio de Cima? Silêncio de Cima. No alto de um platô. De um platô, assim, né? E foi uma coisa, assim, emocionante, porque a gente chegou, assim, no final da tarde, então tava aquela meia luz já, tava quase escuro já. E as pessoas, assim, muito, muito pobres, assim, né? E aí a gente estava indo embora e chegou um menininho, assim, meio magrinho, ele falou, espera um minutinho aí ele se embrenhou no meio das árvores, assim, mais pro fundo das casas, aí ele voltou com umas cajaranas, assim. Olha só. Ele falou, pra vocês, nossa, aquilo lá, até hoje quando eu falo assim, me dá um nó na garganta, assim, porque aí lá eu vi, assim, a generosidade das pessoas, assim, da região e... Não sei, a gente que mora na cidade grande, assim, fica um pouco duro, parece, assim, com tudo isso. E tendo esse contato, assim, né? E depois, lógico, entrando nas tribos e vendo aquelas pinturas, e você percebe que não é uma coisa que eles fazem, assim, só porque vão forasteiros lá, né? A gente
Nós entramos em algumas tribos, até no Xandres, lembra aquela tribo que a gente foi no Xandres, que eles não sabiam que a gente ia, e a gente chegou, tinham várias meninas pintadas, assim, uma pintura assim belíssima, assim. Os colinas. Os colinas. Então, nossa, para mim foi uma experiência e eu continuo assim querendo conhecer. Assim, foi só um aperitivo. Eu acho que eu quero fazer outras viagens dessa pela região. Assim, sou um amante do Acre, assim, sou fã desse estado, assim, gosto muito daqui mesmo, assim. Acho que tem muita coisa para conhecer. E você, Daniel? Não, acho que tem essa né, tudo isso que o Thiago falou e tem um pouco essa questão de você ampliando sua visão de Brasil, né? Eu mostrei esse documentário em muitos lugares, muitas escolas, e a reação das pessoas era muito isso, assim, esse é um Brasil que eu não conheço, quer dizer, que não está nos programas convencionais de TV, que não está nas reportagens, quer dizer, as pessoas tendem sempre muito a fazer o que todo mundo já fez, né? Então tem um pouco essa coisa, não só você conhecer, como você mostrar para as pessoas uma coisa diferente e de você entender um pouco mais, né, concretamente essas questões da Amazônia, né? Para mim ficou muito mais claro ainda. Primeiro que não é a Amazônia, né? São as Amazônias, né? Eu sempre falo sobre isso com o Arquilau e com o Milton, né? São muitas Amazônias, né? Até em termos de natureza, de fauna, de flora, de vegetação, né? A Amazônia que a gente viu no Purus, né? É diferente da Amazônia que você vê perto de Manaus, por exemplo, né? Os povos também diferem muito entre si, as densidades demográficas, que você não pode pensar a Amazônia acreana do mesmo jeito que você pensa a Amazônia paraense, por exemplo, né? Que é muito mais habitada e mais tem mexida. outra ordem de questões, inclusive de violência e tudo mais. Então, e o Acre deu muito essa sensação do potencial de pesquisa que tem, de laboratório, de conhecimento, né, de iniciativas sustentáveis, quer dizer, ele ainda é uma coisa por acontecer, né? Então, isso, literalmente expandir horizontes. Bom, nós vamos fazer um intervalo, mas tem papo para o próximo bloco ainda. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje eu estou conversando com o jornalista e escritor Daniel Pisa, autor do livro Amazônia de Euclides, Viagem de Volta a um Paraíso Perdido. Está aqui o livro. E sobre esse universo do Euclides também com o fotógrafo Tiago Queiroz e com o desembargador Arquilau de Castro Melo. Aliás, o programa hoje está sendo gravado aqui na casa do desembargador Arquilau, que abriu as suas portas para receber a produção do Ideias da Aldeia. Nós estamos aqui ao som das araras, né, que estão garantindo a trilha sonora aqui, um lugar maravilhoso, próprio para essa conversa sobre Euclides e sobre a Amazônia. Bom, vou agora começar esse bloco dizendo para vocês que, apesar de gravado, o programa também garante uma interatividade com os telespectadores através do Twitter, né? E eu vou começar exatamente com uma pergunta aqui que vem pelo Twitter, que é da Lígia Appel, que já leu o livro, e ela pergunta o seguinte: por que você escolheu só a reta final da trajetória do Euclides? Não, na verdade, eu escolhi um trecho intermediário, né? Porque ele sai de Manaus, né? E aí ele vai subindo o Purus, mas o objeto de trabalho dele é o Alto Purus. Então, a partir ali da Foz do Iaco, que foi justamente onde a gente começou, é que ele e os peruanos começam o trabalho conjunto de demarcação hidrográfica do Alto Purus. E aí eles cruzam a fronteira, vão ao lado peruano e na forquilha do Rio Curanja com o Purus, que foi onde nós encerramos a nossa viagem, eles assinam a ata de demarcação, o Euclides faz um discurso, o Buenanhos, que era o chefe peruano, faz outro discurso. Mas aí o Euclides decide continuar a viagem, Purus acima, até uma das nascentes, que é a nascente meridional do Purus, completando o trabalho que o William Chandler havia feito cerca de meio século antes. E que era uma parte impossível para a gente fazer, porque
Nós estávamos voadeiras, havíamos dormido em Santa Rosa, depois em Porto Esperança, depois já não havia mais onde dormir. O Euclides ele foi na seca, então eles acampavam nas prainhas, né, à margem do rio, né? Então a gente foi até onde a gente pôde, mas a gente foi até o encerramento oficial do trajeto. Então a gente pegou o trecho mais importante, né, que é o início do Alto Purus e o local, que é essa forquilha do Curanja, onde oficialmente ele conclui a sua missão. Bom, o Daniel falava aqui da participação dos peruanos na expedição. Então, é verdade que ele reclamou muito desse apoio, bateu boca com os peruanos? É verdade, sim. Ele teve muita divergência, né? E uma passagem assim bem interessante que ele cita, que é o famoso jantar no Curanja, ele conta que foi recepcionado, as duas comitivas iam ser recepcionadas por um seringalista peruano, Carlos Chaves, se não me engano. E ele vai no barracão, vão jantar, as duas comitivas, e ele diz só encontra bandeirinhas peruanas. E aquilo ele disse, olha, eu estou com vontade, minha vontade era voltar para o batelão, levar todo o meu pessoal de volta, porque eu achei uma agressão, né? Afinal de contas, são dois países que estão representados aqui, e esse camarada trata a gente desse jeito. Não vejo nenhuma bandeira mencionando a presença do Brasil. O clima com o Benano já está muito ruim, né? Eu não vou fazer essa desfeita, porque vai piorar mesmo, vai estragar de uma vez. Ele disse que ficou pensando o que fazer e tal, ficou ali, e logo que ele pôde, pediu a palavra para fazer uma saudação, agradecer o jantar que lhe era oferecido à comitiva brasileira. Ele diz, olha, eu estou muito contente, vocês enfeitaram o barracão com bandeiras peruanas, compradas no comércio, mas eu estou mais feliz que a nossa representação, aquilo que vocês botaram para representar, vocês não foram ao comércio. Vocês colocaram essa palmeira com folhas verde e amarela, representando o meu país. Que, né, vocês são realmente criativos, originais. É retilínea Como essa palmeira. Olha que coisa. Né? E os peruanos depois disseram, doutor Euclides, ainda bem que o senhor entendeu a mensagem que nós quisemos mandar. Enfim, terminou em paz. Mas é uma passagem bastante interessante, porque, na verdade, o que eles foram ver? Eles foram ver onde estavam os peruanos e os brasileiros, para demarcar a fronteira, né? Estava havendo conflito e tudo mais nessas regiões. Então, eles encontraram reclamações de parte a parte. Quer dizer, a comitiva peruana encontrava os peruanos reclamando dos seringueiros brasileiros. E parte seringalista reclamando dos caucheiros, né? Dos seringueiros reclamando dos caucheiros peruanos. Então, aquilo contaminava também o espírito das duas comissões, né? E isso levava também para o lado pessoal, às vezes, etc. E eles chegavam ao ponto que eles chegaram até um momento que não conversavam, trocavam cartas. Um do lado, outro do outro, nos batelões, e trocavam memorandos, né? Um mandava um memorando para outro respondia. Enfim, o clima não foi dos melhores, né? E o Euclides era tão obstinado que chegou uma altura que ele falou que ele queria chegar à nascente. E o Buenanos disse que não tinha alimento, que a tropa estava com todos os pés cheios de chagas. Ele próprio, Euclides, estava doente, tinha tomado caldo de macaco, estava com malária, extremamente enfraquecido, e ele quis ir. E é engraçado no relatório da expedição que o último trechinho, que é um ribeirãozinho lá, eles estão com água aqui pelas canelas, puxando os barcos, praticamente andando mesmo. E de tão baixo que está o rio naquela altura, e ele ainda anota, assim, com orgulho, que ele chegou antes do Buenanos, ficou uns 300 metros para trás. O Chandlis não chegou, né? O Chandlis foi a nascente setentrional, né? Que foi, aí, pois é, o Euclides, quando ele voltou da nascente meridional, ele falou, agora vamos para o norte. E os caras não vai dar, não vai dar. Aí o próprio Euclides concordou que tudo bem, o Chandlis já fez lá, eu fiz o sul, considero que o trabalho está concluído. Bom, Daniel, você... Mas antes ele pediu, então registre que são vocês que não querem. É verdade. Bom, 100 anos depois, percorrer esses caminhos, essa realidade, né, o Euclides falou das condições dos seringueiros, dos povoados,
observar isso agora, nesse momento, fazer essa comparação pelo que você leu, pelo que você pesquisou, pelo que você estudou. Como é que dá para fazer um paralelo dessas realidades, a geografia física, a geografia social? O que mudou? O que dá para comparar nesse aspecto? O que eu digo no livro e tenho dito, né, quer dizer, que a geografia física mudou pouco, quer dizer, é uma região muito preservada, muito semelhante ao que ele descreve, né? A própria tortuosidade do rio, a variabilidade do leito, né, aquelas margens tomadas por a água vai levando tudo, né, vai levando lama, vai levando tronco, né? O tronco é todo o rio todo com troncos sobrenadando. Outra coisa que não mudou foi essa situação das pessoas que vivem lá, né? Quer dizer, com pouco amparo em termos de saúde, de educação. Isoladas ainda. Pouca perspectiva de vida, de uma vida produtiva, né? Vivendo na base da subsistência. Esquecidas, né? Pelo poder público e pelo Brasil, já pela sociedade em geral, né? Não é uma coisa só do Estado, né? Da sociedade também. E as diferenças são no tipo de população que ocupa lá agora. Quer dizer, o Euclides viu cerca de 120 seringais nesse trecho do Alto Purus. Alguns com 500, com 1.000, com mais de 1.000 trabalhadores, né? Denunciou a condição de trabalho, diz que o seringueiro trabalha para escravizar-se. Descreveu muito esse sertanejo que estava aqui na Amazônia, colonizando o Acre, sua força, sua resistência, né? Que era o mesmo sertanejo que ele havia encontrado em Canudos, né? E nós não encontramos seringais, encontramos ex-seringueiros, né? Somente no primeiro trecho da viagem. Depois da Boca do Xandes passamos a ver muito mais índios, aldeias indígenas, das etnias Kaxinawá, em primeiro lugar, e Kulina, em segundo. São duas etnias que o Euclides não viu, né? São índios que o Euclides não viu, porque eles estavam mato adentro, eles tinham sido, desde as bandeiras lá atrás, e depois com o ciclo da borracha, empurrados mato adentro, né? Nos últimos 20, 30 anos, com o fim da borracha na região, eles voltaram a ocupar as margens dos rios. Então, o Euclides não viu Kaxinawá, Kulina, ele só foi ver alguns índios do lado peruano. Então, mudou bastante, é outro tipo de população, outra ocupação, há algumas mudanças acontecendo. Então, você já tem duas cidadezinhas, né, Manoel Urbano e Santa Rosa, que o Euclides não viu. Você tem a estrada lá sendo construída, que tem a foto que o Tiago fez, né, da estrada sendo aberta ali, que vai ser a primeira ponte sobre o Alto Purus. Você tem, numa das aldeias, nós chegamos no meio de um culto evangélico, então a religião está mudando também. Chegando. Então a geografia social mudou bastante. E para o fotógrafo, Tiago, observando essa fala do Daniel, eu começo a viajar nos personagens que vocês viram, né? O que te impressionou nessas pessoas? Que eu vi no livro, foto de criança, foto de velhos, fotos incríveis, que, aliás, lhe renderam prêmios, né? Eu recebi um prêmio do próprio jornal, que tem um prêmio entre as matérias que foram produzidas durante o ano. E eu recebi um dos prêmios lá de fotografia por esse trabalho, pelo conjunto do trabalho mesmo, né? Foi incrível, assim, os personagens do Seu Deco, o Seu Deco era um ex-seringueiro. Ex-seringueiro, e a gente chegou bem numa hora que os netos dele estavam lidando com gado ali, né? Eles estavam tirando um boi e estavam levando para outra margem, porque acho que era um bezerro que estava já grande, e eles precisavam fazer o desmame do animal. Numa canoa. Levando numa canoa. Eu vi a fotografia, E exatamente. depois nós fomos entrevistar o Seu Deco dentro da casa dele, que a nora, né, decorou com páginas de revista, flâmulas, santinhos e não sei o que. Então era um cenário extraordinário para a imagem. Pra também, imagem. Né? Agora, O Seu Carlito. O Seu Carlito, agora, o Projeto Cidadão também foi uma coisa que me impressionou na hora que eles... porque as fotos 3x4 dos documentos eram feitas na hora. Eles levaram um fotógrafo também para fazer os 3x4 e eles imprimiam na hora. Então, eles distribuíam as fotos e para os índios lá na aldeia Nova Aliança, que era dos Kaxinawás. E a expressão das pessoas, assim, olhando o próprio 3x4, assim, nossa,
Eu falei, essas pessoas acho que nunca foram fotografadas antes. Aí recebendo os E documentos. recebendo os né? documentos, Teve um hein? senhor que a gente entrevistou de 70 anos com a primeira certidão de nascimento da vida dele. Que O próprio incrível. fotógrafo. E muita criança, né, Thiago? Porque, Muita criança. enfim, 70%, 80% das pessoas de cada povoado eram crianças. Né? Porque por causa do auxílio maternidade, sem dúvida. Bolsa Família, induziu isso bastante. Então tinha muita criança, né? Eu estou aqui na capa do livro, está uma criança. De feito o seringueiro, e não designamos o patrão opulento, senão o freguês ungido, a gleba das estradas, realiza uma tremenda anomalia. É o homem que trabalha para escravizar-se. Aqui lá você diz no livro, eu tive a oportunidade de pescar isso aqui, que o Daniel é o segundo intelectual depois do Euclides a navegar pelas águas barrentas do Purus. Você acha que há uma falta do olhar do escritor ainda para essa região do Brasil? Ah, com certeza. A Amazônia precisa ainda ser lida e tem muita coisa, tem muita coisa escrita sobre a Amazônia, mas eu acho que se escreveu mais no passado, né, do que no presente, né? Acho que se pesquisou até mais mesmo, o que está demandando mesmo, a gente percebe, é falta de pesquisa na Amazônia para a gente se sentir mais, vamos dizer assim, mais dono, assim, no sentido até das políticas públicas mesmo, né, da gente conhecer melhor, para a gente não partir para a ignorância, né, que as pessoas exigem, né, principalmente o colonizador, as pessoas que vêm com pouca leitura, chega de não, temos que fazer igual o Mato Grosso, primeiro, né, vem o boi, depois vem o arroz, e depois vem o trigo, depois vem a soja, né? Quer dizer, a gente, antes de conhecer, você corre o risco de estragar tudo, né? E as futuras gerações, eu tenho medo desse juízo, né? Depois da gente passar aqui, os nossos bisnetos e netos vão dizer, mas o meu pai, o meu avô contribuiu com isso que eles deixaram para a gente. É uma tristeza, e eu tenho vergonha deles. Eu tenho, como cidadão, tenho medo desse juízo que os nossos netos vão fazer da gente, né? Como cidadão morando aqui, né? Da gente ter feito, ou do Brasil ter feito, né? Escangalhado tudo, vamos dizer, na nossa linguagem, né? Que depois já a gente poder reclamar que... Porque, na verdade, a Amazônia foi sustentada por duas árvores aqui, né? Que a gente conheceu a castanheira e a seringueira, sustentaram essa região toda a vida. Com conhecimento empírico, né? O homem, ele tem um conhecimento empírico aí, falta a gente aprofundar a pesquisa mais e tirar dessa natureza, né? O valor e a riqueza que ela tem. Senão o simples é pensar, vamos fazer como no Mato Grosso, vamos fazer como que Rondônia. Mas o que nós produzimos nessa sociedade rondoniense, cuiabana, etc? Miséria. Outra coisa que eu acho, assim, o Euclides foi o primeiro intelectual brasileiro a falar, nós temos que sair e olhar o Brasil, não ficar aqui pontificando, aqui ele falava da Rua do Ouvidor, né, do centro do Rio de Janeiro, sem olhar a vida real, né. Então ele tem esse gesto dele, de Canudos, da Amazônia, depois foi repetido pelo Mário de Andrade, né, pelo próprio Guimarães Rosa, por grandes intelectuais brasileiros. Então ele é fundador também nesse aspecto, Euclides. E outro, ele tinha esse espírito científico, né? Euclides veio na condição de um engenheiro que conhecia profundamente geologia, astronomia, geografia, que se via como um homem de ciências, como um herdeiro de Humboldt, de Alexandre Rodrigues, né, dos grandes naturalistas viajantes, e que nessa condição também deveria ter deixado mais herdeiros do que deixou. Nós entrevistamos alguns professores que trabalham aqui na Federal do Acre e que estão sempre indo para essas regiões, Purus, Xandres. Moisés Barbosa, o Evandro Ferreira. Depois conversei com a Alceu Ranzi também. Quer dizer, pessoas que vão olhar como cientistas, né, a natureza e descobrir coisas, né? Quer dizer, descobrem espécies de anfíbios, de répteis, de borboletas, de amendoins, de bambus. São espécies ainda não catalogadas, não estudadas, cujo potencial, às vezes até econômico, né, sustentável, é desconhecido. E essas pessoas estão estudando. E, se não me engano, foi o Evandro que disse o seguinte, se você pegar
a USP, a Universidade de São Paulo, ela tem 2.000 doutores. A Amazônia inteira não tem 2.000 doutores. Quer dizer, você precisa transformar isso aqui num grande laboratório de estudos, né, para você poder produzir formas sustentáveis, inteligentes, né, de gerar uma vida produtiva sem estragar a natureza. Mas o Euclides era visionário, ele dizia, nós não estamos preparados, né? A natureza também não está pronta. Né? Quer dizer, ele já reconhecia, ele dizia, mas não é possível que a gente está fazendo isso aqui. Né? Mesmo com o mínimo de derrubada, não sei o que será feito, porque o seringal não derrubava quase nada, ele dizia, mas a forma que nós estamos tratando isso aqui está errado. Né? Está errado, está completamente equivocado, etc. E era um visionário. Disse, olha, o Acre só tem futuro, essa sociedade aqui não tem futuro, não. Aliás, ele não chamava, como é que ele usava a expressão de que essa colonização era a gandaia, né? Que não tinha, era bagunçada, né? Sem planejamento, sem conhecimento. É. E dizia, só tem futuro o Acre no dia que fizer a transacriana. Ele usou, primeira vez que usou esse termo foi ele. Olha só. Transacriana, uma estrada de ferro, ligando os vales do Acre ao Purus, ao Juruá. Aí sim que vai, porque contava, e é verdade, que os rios nossos são todos transversais, não se comunicam entre si. Se comunicam só se for através do rio Solimões, etc. Se nós descemos o Purus, aí nós vamos dar no Solimões, aí subir o Solimões, entra no Juruá. Né? É a mesma coisa com Madeira. Quer dizer, os nossos rios não se comunicam entre si. Nós somos nascente de rios. Né? Bom, gente, eu queria parabenizá-los pelo trabalho, pela coragem, né, desse projeto e agradecer a presença de todos no Ideias da Aldeia de hoje. Obrigado, nós que agradecemos. Muito obrigado. Bom, e esse papo continua no nosso blog, os bastidores e o debate, a discussão sobre essa conversa, você acompanha no ideiasdaaldeia.blogspot.com. O programa fica por aqui, até a próxima.